capítulo 19, e eu gostaria de usar esse texto de Lucas hoje para falar sobre o grande desafio que nós temos de evangelizar. Um desafio que é, na realidade, um desafio contra nós mesmos. Por que contra nós mesmos? Porque Deus deu provas na nossa vida, na história, ao longo da história, sobre o poder dele de transformar corações. Mais do que provas, ele nos deu uma promessa e uma ordem. A promessa de que, se nós fôssemos e falássemos, as pessoas ouviriam nesse tempo, e a ordem que nós devemos ir e falar. E apesar de nós sabermos da especialidade de Deus de mexer com os corações, do poder dele de transformar corações, nós somos tímidos, relapsos e às vezes até omissos em falar sobre Jesus, em falar sobre a obra graciosa de Deus através do nosso Redentor Cristo Jesus. E então eu estava lendo sobre Zaqueu, estava refletindo sobre isso, e eu fiz algumas anotações aqui, mas o texto a gente já conhece, e eu gostaria de fazer alguns comentários com ele, com vocês, a respeito dele, exatamente porque esse texto ele mostra para nós muito claro como que Deus trabalha apesar de nós e das dificuldades que nós mesmos criamos. Então, o desafio de evangelizar é um desafio contra nós mesmos. Porque quem deu uma palavra para nós transmitirmos, ele mesmo chamou essa palavra de poderosa para transformar o coração do homem. O apóstolo Paulo diz que a mensagem do Cristo crucificado, do homem da cruz, a mensagem do Evangelho é poderosa para transformar corações. Ela é como uma verdadeira bomba dentro do coração do homem. Ela transforma, ela quebranta. O Espírito Santo atua. E a única obra que o Senhor realmente deixou para nós, na ordem de Cristo Jesus, é que nós anunciássemos e andássemos junto com as pessoas, discipulando as pessoas, falando de Jesus para elas, ensinando o beabá, literalmente o beabá, do que é vida cristã, do que é pecado, do que é salvação. E nós fracassamos nisso. Por quê? Talvez porque não acreditamos que de fato Deus pode transformar o coração de algum amigo nosso. Não acreditamos talvez que essa pessoa seja uma pessoa daquelas escolhidas. Talvez duvidamos da nossa capacidade de convencimento. E aí é um duplo equívoco. Primeiro, porque não depende da minha capacidade de convencimento. Segundo, porque o que Jesus me mandou fazer não foi convencer ninguém, ele me mandou falar a respeito dele. Então nós temos um desafio contra nós mesmos. E eu gostaria de então relembrar alguns aspectos da obra de Deus na salvação de um homem, para reanimar-nos a respeito de evangelizar e de falar. Nós estamos num grupo pequeno aqui, mas imagine se todos nós tivéssemos por hábito, semanalmente, escolher alguém e falar a respeito de Jesus para essa pessoa, e deixar que do mesmo jeito que Jesus extraordinariamente mudou a vida de Zaqueu, Cristo também mude a vida dessas outras pessoas. Então o desafio é mudar de atitude, deixar de ser a multidão que impede o pecador de chegar até Jesus, e ser um facilitador para que essas pessoas conheçam a Cristo. Então vamos lá. Essa história é interessante. Lucas narra aqui para nós, fala a respeito de um momento na vida do Senhor Jesus, já próximo ao final do seu ministério terreno aqui, e em que ele está tratando de vários assuntos. Ele já chorou sobre Jerusalém, ele já está lamentando sobre as questões do templo,
ele já ensina a respeito da destruição do templo, e ele começa a se preparar já para a última parte do seu ministério terreno, que é a paixão dele. E então, alguns últimos assuntos o Senhor Jesus começa a tratar com os seus discípulos. Nessas jornadas nas quais Jesus ensinava os seus discípulos, vários acontecimentos extraordinários serviram para transmitir para nós algumas lições. Essa história de Zaqueu, especialmente, Jesus mostra que a evangelização deve fazer parte de uma caminhada normal. Quando estamos andando, quando estamos indo, para onde quer que nós estejamos, é sempre urgente parar para falar com pecadores. É sempre urgente parar para levar a oportunidade da graça para algumas pessoas. E por mais urgência que Jesus tivesse por passar por aquele lugar, e aquela multidão estava ali dividindo a atenção de Jesus e numa concorrência terrível para tentar ganhar a atenção de Jesus, Jesus se volta para um homem baixinho que tinha subido numa árvore lá, que tinha uma reputação muito conhecida pelas pessoas. Este homem, aqui nós conhecemos ele pelo nome de Zaqueu, e junto com o nome dele, nós encontramos o seu trabalho, da onde ele tirava o seu sustento. Lá em Jericó, Zaqueu era um publicano. E quem eram os publicanos? Nós já conhecemos um pouquinho do termo, você já ouviu outras vezes, mas só para relembrar. Publicano, ele era um judeu comissionado por um general romano, ou por alguma outra autoridade romana, para cobrar impostos, para fiscalizar, para fazer uma série de coisas em nome de Roma. O serviço que deveria ser feito por um general, por um oficial de alta patente, eles escolhiam alguns judeus, e eles passavam essa tarefa para os judeus, e eles comissionavam esses judeus. Para os romanos, isso era ótimo, porque eles não tinham que, entre aspas, sujar a mão com a poeira da Palestina. Para os judeus, os publicanos especialmente, era bom demais também, porque em termos de enriquecimento, eles tinham a faca e o queijo na mão. Eles falavam por Roma nas estradas onde Roma não queria falar. E então eles cobravam o que eles queriam cobrar, repassavam o que eles queriam repassar, e eles tinham capacidade de negociar com o que eles quisessem, porque tudo passava pela mão deles. Mais ou menos aquilo que os mensaleiros e os mensalões fazem por aí. É isso daí. Só que em relação à reputação dele e o relacionamento dele com os seus patrícios judeus, ele era considerado um traidor. Os judeus, segundo a maioria dos comentaristas, eles odiavam muito mais os publicanos, que eram judeus trabalhando em nome de Roma, do que os próprios soldados romanos. Porque, além de serem traidores, eles extorquiam não Roma, eles extorquiam os próprios compatriotas. E então, Zaqueu é essa figura. Aquela multidão, quem é aquela multidão? Aquela multidão é uma multidão de gente interessada nos milagres que Jesus tinha para fazer. Curiosos, doentes, muitos judeus e judaizantes que estavam de olho para ver se Jesus não falava alguma coisa errada ou fazia alguma coisa errada. Então, essa multidão aqui é uma multidão como qualquer outra, que tem gente curiosa, tem gente necessitada, tem gente que está ali só para assistir, tem gente que está ali só para fazer número, só figurante, só para criar problema. Tem gente de tudo em quanto é tipo. E a gente vai observar que um desses subgrupos aí, ele está bem descrito aqui por Lucas. Essa multidão gerava um impedimento para que os curiosos, ou aqueles que não caminhavam junto com a multidão, vissem Jesus. Zaqueu, obviamente, uma figura não muito comum na rua, está sabendo que Jesus está vindo. Tentou se aproximar, mas a multidão o impedia. O impedia por vários motivos. Primeiro, porque cada um estava atrás do seu próprio interesse. Segundo, porque, lembra, publicano é mal visto. E a multidão devia ser uma boa oportunidade para dar umas cotoveladas num publicano, né? Talvez até uns empurrões, talvez até uns xingamentos no anonimato, para não criar problema com os romanos. Então, Zaqueu não teve a chance dele.
Mas um homem de expertise, ele obviamente muito esperto, ele mais ou menos imaginou por onde Jesus ia passar, talvez fosse uma avenida, um caminho principal, e ele se antecipou. Ele viu lá na frente que tinha uma árvore, no lugar onde Jesus passaria, então ele se antecipou à multidão, foi lá, subiu na árvore e ficou esperando. Na realidade, o que ele tinha era apenas uma curiosidade, para conhecer esse tal de Jesus. Mas a história nós conhecemos muito bem, ela é surpreendente, porque quando Jesus está passando ali, entre os doentes que deviam dividir a atenção dele, os sábios que estavam ali no meio, os religiosos, os curiosos, Jesus decidiu dar a atenção dele para essa pessoa específica. Naquele momento ali em Jericó, a pessoa mais improvável. Se você estivesse fazendo evangelismo lá em Jericó, talvez o evangelismo explosivo em Jericó, quem você ia escolher para fazer as 3 perguntas? Ou a pergunta? Você escolheria qualquer um, mas você não ia escolher com certeza Zaqueu. Zaqueu de jeito nenhum, vai escolher Zaqueu. Quem é Zaqueu? Zaqueu é um bandido de colarinho branco. Quem vai escolher Zaqueu? E para que eu quero que Zaqueu seja salvo? O que todo mundo queria em Jericó é que Zaqueu fosse para o inferno e queimasse muito, por tudo aquilo que ele já tinha roubado de todo mundo. Zaqueu, a pessoa mais improvável, o último da lista que poderia ter algum tempo com Jesus. Aliás, aquela multidão inteira, eles estavam ali possivelmente convencidos de que a atenção de Jesus era dada para aqueles que mereciam mais. Tanto que quando Jesus olha para Zaqueu e falou: você aí, ô baixinho, desce depressa daí, porque hoje eu vou ficar na sua casa, eu vou almoçar na sua casa, eu vou comer na sua casa. Imediatamente o que aconteceu? Aquele grupo começou a murmurar: não é possível, ele vai comer com os pecadores. Quando a gente lê essas alcunhas, os pecadores, nos evangelhos, para a gente não identifica muito, porque nós, pela tradição religiosa, nós crescemos ouvindo que nós somos pecadores. Mas lá em Jerusalém, chamar alguém de pecador não era o que é chamar aqui. Aqui todo mundo se entende. Às vezes a gente se cumprimenta: ô pecador, tudo bem? A gente não liga para isso. Mas taxar alguém de pecador ou os pecadores em Jerusalém, significava que você estava incluindo essa pessoa num grupo de ou prostitutas, ou pessoas que tinham desvios na área sexual, ou eram ladrões, bandidos mesmo, assassinos, roubadores, ou eram publicanos. Essas 3 categorias aqui, principais. Então, quando aquela multidão começou a murmurar e dizer assim: ele come com os pecadores, não está dizendo que ele come com os homens pecadores, está dizendo ele come com o lixo do lixo. A pior classe que existe aqui em Jericó é o grupo com quem ele se alimenta. Então era uma multidão que imaginava que Jesus estava escolhendo pessoas por méritos, por merecimento, e não por graça, por amor, por perdão, coisa desse tipo. Ok? Muito bem. Comendo lá com Zaqueu em um determinado momento, sem que o texto não diz, Lucas não fala se Jesus estava questionando o que Jesus estava fazendo, mas possivelmente Zaqueu deveria perguntar algumas coisas sobre o que ele estava fazendo, por que ele estava ali, quem era ele. E Jesus deve ter respondido essas coisas todas para Zaqueu, de tal maneira que chega um ponto daquela refeição que Zaqueu se põe de pé e disse: olha, eu decido dar aos pobres metade de tudo que eu tenho, e além disso, se eu defraudei alguém, eu vou devolver, vou restituir para essas pessoas, muitas vezes mais. Quantas vezes diz o texto aí? 4 vezes mais. Veja só, o que leva um homem a fazer algo desse tipo? Um homem que é conhecido por ser um bandido do colarinho branco, um bandidão mesmo, ladrão, corrupto. O que leva um homem a ter uma atitude dessa? O que leva ele a ter essa atitude são as obras extraordinárias, os milagres que Deus já vinha fazendo na vida dele. Eu posso citar para vocês aqui alguns desses milagres. Primeiro, Deus transformou o coração dele. E eu podia dizer para vocês, já pegando esse gancho, que ninguém está tão perdido que Jesus não possa salvar, que Deus não possa transformar o coração.
Por isso que eu disse que essa mensagem é para nos desafiar à evangelização. A história de Zaqueu é uma prova que não existe ninguém que esteja numa situação tão drástica, tão tenebrosa, tão suja, tão perdida, que Deus não possa salvar. Então o que me impede de falar do Evangelho? Talvez as pessoas que estavam ali sofrendo por causa da maldade de Zaqueu já teriam o seu problema solucionado há muito tempo se elas tivessem parado para conversar com Zaqueu e falado sobre Jesus para Zaqueu. Talvez Zaqueu já tivesse sido transformado por Deus antes. Mas naquela circunstância ali, até naquele dia, aquela multidão estava perdendo a oportunidade de ver a transformação. Porque se dependesse da multidão, Zaqueu não ia falar com Jesus. Eles deviam ter feito o contrário, né? Quem é o pior da cidade? Fulano, então nós temos que colocar ele para conversar com Jesus, porque se Jesus mudar ele, vai melhorar a qualidade de vida da nossa cidade. Mas o julgamento que aquela cidade fez é o mesmo julgamento que nós fazemos. Quando a gente pensa em evangelizar alguém, a gente pensa em quem? A gente pensa naquele sujeito que a gente diz sobre ele, fulano de tal só falta ser crente, vamos falar do evangelho para ele. Mas quem foi que diz que Jesus está limitado a esse tipo de conduta? Não, Jesus pode transformar qualquer pessoa, da mais pervertida àquela que tem mais cara de santa. Ninguém está tão perdido que não possa ser salvo pelo Senhor Jesus. E a história de Zaqueu é uma prova disso, porque naquela cidade, talvez se você perguntasse para um morador, quem é a pessoa mais perdida dessa cidade? Talvez eles respondessem, Zaqueu. Mas Jesus escolheu exatamente Zaqueu. Mais do que isso, é interessante olhar para essa história também, e a gente observar quão poucas são as coisas que cooperam para a salvação de um homem. Coisas poucas e pequenas, veja só, o que cooperou para a salvação dele? Curiosidade. Curiosidade. E eu queria aqui pegar esse gancho. Olha, Zaqueu experimentou a salvação e tudo começou, humanamente falando, com uma curiosidade. Uma pergunta, uma vontade de ver. Muitas vezes nós perdemos a chance de evangelizar pessoas porque a gente não está disposto a observar e a responder às curiosidades. Às vezes chega alguém e fala assim, viu, queria te perguntar um negócio lá sobre essa coisa aí de ser crente. A gente já, vai ter que ficar respondendo, falando, o cara quer me criticar, ou alguma coisa desse tipo. Curiosidade. Vale a pena convidar para vir à igreja, por quê? Porque o cara tem curiosidade. Convidar para vir no estudo, porque ele tem curiosidade. Convidar para fazer, olha, você aceita fazer discipulado comigo? Nós começamos aqui um treinamento e o Caleb veio participar, né? E hoje ele levou lá em casa 4 amigos dele da escola para brincar. Olha a estratégia dele. Ele falou, pai, eu vou chamar os meninos para brincar de Nerf, que é umas arminhas. Aí aqui eu vou mostrar para eles a primeira folha da apostila. Eles vão ficar tudo curioso, e aí eu, em vez de fazer com 1, eu vou fazer com 4. Tá bom, vamos lá. E eu dei umas passadas por lá, larguei lá. E aí no meio da brincadeira, estavam lá, um brincando de dar tiro. Pessoal, para que eu preciso mostrar um negócio para vocês. Eu quase fui pro quarto, eu falei, se eu ficar olhando eu vou dar risada. Aí ele foi e pegou, olha aqui, ó o que eu estou fazendo um curso que eu vou ser discipulador. Deixa eu mostrar para você. Não é que os meninos tudo, eu quero fazer, cara, eu quero fazer com você, Ficaram tudo curiosos. Aí agora ele já marcou, já com eles lá na próxima semana, eles vão lá, só que antes de brincar eles vão fazer lá o discipulado. O Rafael, o João Vitor, mais uns outros, são 3, o Gustavo, fez lá a turminha dele lá, montou o grupo dele lá e vai fazer discipulado. Aí um falou, mas eu preciso falar com a minha mãe. O cara falou, não tem problema, fala com a sua mãe, mas brincar você vem, não tem problema, você vem brincar aqui, se você não quiser fazer, você espera do lado. Bicho é danado. Curiosidade, todo mundo tem curiosidade. Se eu falar assim, eu quero te contar uma coisa sobre Jesus que talvez você não saiba. Curiosidade. E às vezes a gente menospreza esses pequenos inícios e é coisa da nossa incredulidade. Veja, se não há pecador tão perdido que Deus não possa salvar, por que não então falar para todos? Por que não contar a respeito de Jesus para todas as pessoas com quem eu tenho oportunidade? Lembra, o ser humano é curioso. Então não despreza um pequeno começo. A curiosidade de Zaqueu levou a subir numa árvore.
Talvez alguns dissessem, bobo, depois de fazer todas as coisas erradas que ele fez, o que ele está pensando? Que ele vai subir lá, vai olhar, e Jesus vai olhar para ele e vai abrir os braços para ele? Talvez alguém tivesse até falado isso. Talvez se eu tivesse lá, eu teria feito esse comentário. Esse corrupto ladrão aí vai subir em árvore agora para falar com Jesus? É o sentimento que às vezes a gente tem quando vê um político entrando na igreja, né? Você faz um monte de besteira, agora vem no domingo aí participar do culto. Esse é o sentimento que a gente tem. Mas nós temos que lembrar que não foi assim que Jesus lidou com a curiosidade. Porque essa curiosidade, esse pequeno começo, pode ser o que vai conduzir a vida dessa pessoa pelo caminho da transformação. Se a gente lembrar, tem um texto muito interessante do Antigo Testamento, que fala sobre isso, né? Zacarias 4, versículo 10, não menospreze o dia dos humildes começos. Né? O humilde começo de Zaqueu foi o quê? Curiosidade para subir numa árvore. Deus usa essa curiosidade, Deus usa o seu convite, Deus usa um folhetinho, né, que a gente está fazendo aí, Deus usa uma conversa nossa para despertar a curiosidade de uma pessoa. Por que nós não evangelizamos? Por que nós não fazemos discipulado? Porque nós somos muito covardes. Nós achamos que o que vai transformar é o nosso poder de argumentação, nós achamos que o fulano é perdido demais para Deus transformar, ou nós achamos que o fulano é bom demais para ouvir de Jesus, ele não vai gostar, o cara tem tudo na vida, eu vou falar de Jesus, ele vai rir da minha cara. Eu não tenho que ficar julgando e tentando adivinhar o que o sujeito vai pensar. Eu devo lembrar da história de Zaqueu. Olha, talvez esse cidadão seja um Zaqueu da vida. E Deus está me trazendo aqui, Deus está me dando a oportunidade, eu não posso perder a oportunidade de falar. Lembra, se Jesus transformou o Zaqueu, ele pode transformar qualquer um. E a gente tem exemplos na nossa própria vida, basta a gente olhar para a gente. Eu sempre falo, olha, eu sou um sujeito tão ruim, mas tão ruim, que se Jesus foi capaz de salvar alguém como eu, pode salvar qualquer um. É assim que eu tenho que pensar. É assim que eu tenho que ver. Porque eu não conheço ninguém tão bem quanto eu. E tudo que eu conheço de mim mesmo só me leva a crer numa coisa: no poder extraordinário de Deus de converter um coração. Porque só eu e Deus conhecemos a maldade do meu próprio coração. Você pode falar isso sobre você mesmo com Deus. Eu não sou capaz de ver até em qual profundidade desce a maldade do coração de ninguém mais, a não ser do meu próprio. Mas se Deus foi capaz de salvar alguém como eu, Ele pode salvar qualquer pessoa. Essa tem que ser o meu pensamento. Em terceiro, eu devo olhar quão grande é o poder de Deus de mudar o coração de uma pessoa. Eu não sei, como eu disse para vocês, Lucas não relata o conteúdo da conversa à mesa. Mas olha, eu vou dizer para vocês, nenhum ser humano, por melhor argumentação que tivesse, seria capaz de convencer um corrupto desses daí a doar metade do que eles têm para os pobres e ainda restituir todos que ele defraudou 4 vezes mais. Você já ouviu falar de alguém fazendo isso? Já ouviu falar de algum juiz que conseguiu convencer um fulano que é culpado, que roubou, a devolver, a dar aos pobres metade da sua fortuna e ainda restituir aqueles a quem ele roubou 4 vezes mais? A gente está vivendo com as ironias tão absurdas. Esses delatores aí, por exemplo, nessa operação Lava Jato. É engraçado como essa vida é irônica, né? O sujeito roubou, facilitou o roubo dos outros, transportou dinheiro e agora, por estar entregando os outros que são culpados, ele vai levar uma comissãozinha de tudo que for resgatado. Viu? Ou eu sou de outro planeta, eu sou um ET, porque eu não consigo entender esse negócio. Ou esse mundo está realmente virado de cabeça para baixo. Então, um juiz, uma pressão, a possibilidade de ir preso não muda o coração de ninguém. Briga não muda o coração de ninguém, ameaça não muda o coração de ninguém, tortura não muda o coração de ninguém. O único que tem poder para mudar corações é Cristo. Numa refeição com aquele homem corrupto, Jesus, sem colocá-lo contra a parede,
sem forçá-lo, sem condicioná-lo, porque em nenhum momento aqui você vai encontrar Jesus falando, se você fizer isso, você será salvo. Você não vai encontrar isso no texto, mas ainda assim o que aconteceu? Em algum momento daquela refeição, Zaqueu fica de pé e diz, olha, eu estou tomando uma decisão aqui, eu vou dar metade do que eu tenho. Ele devia ser muito rico, porque a metade que sobrou para ele ainda dava para ele restituir todo mundo que ele roubou 4 vezes mais, então imagine quanto que ele tinha. Ele é muito rico, mas ele falou, vou dar metade de tudo que eu tenho para os pobres. E com o que sobrar eu vou restituir todo mundo que eu roubei 4 vezes mais. Essa frase, naquilo que porventura eu tenho defraudado, é uma admissão de culpa e ele está assumindo a responsabilidade daquilo que ele fez. Agora o que é interessante é que você olhar na continuação do texto, veja só, olha lá, essa frase de Jesus ela é muito importante para nós. Versículo 9, então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Jesus não disse assim, olha, agora então que você decidiu isso, eu vou salvar você, vou salvar essa casa, agora eu vou salvar você, porque já que você fez o que é certo, eu vou te... Não, não é. A frase de Jesus é, hoje houve, ele está jogando no passado, salvação nessa casa. O que Jesus está dizendo em outras palavras? Está dizendo assim, que quando o coração de um homem é transformado, quando um homem perdido é achado, salvo, é impossível que não aconteçam transformações. E aí talvez nós tenhamos uma outra crítica severíssima ao modelo que nós estamos adotando para evangelizar. Nós não queremos mais pregar o evangelho. A gente vai simplesmente conversando com as pessoas, e aí vai atraindo de repente de um jeito ou de outro, vai trazendo para dentro da igreja, e as pessoas vão ficando, chega até uma hora que acaba até fazendo profissão de fé, faz batismo, tudo, mas você não acha mudança. Não tem mudança. Não tem nada que você possa dizer assim, fulano realmente foi salvo. Olha o que aconteceu na vida dele. Veja, não é uma condicional para a salvação. Nada disso, porque não existe condicional para a salvação, exceto que você creia em Cristo. Só isso. Agora, o Senhor Jesus está fazendo tirando uma conclusão aqui, que para nós é didático. Qual a conclusão de Jesus? Depois que aquele homem se pronunciou, Jesus disse, realmente houve salvação nessa casa. Em outras palavras, Jesus está dizendo, só um coração regenerado é capaz de se desapegar dos tesouros terrenos, porque ele sabe que ele tem um tesouro no céu. Ele sabe que ele tem uma herança, por isso que ele cita aqui, esse também é filho de Abraão. Está dizendo assim, olha, a herança dele não é o tesouro aqui que ele roubou. A herança dele é a herança dos filhos pela fé de Abraão. E a gente precisa tomar muito cuidado, porque às vezes a gente se acomoda e a gente até se contenta com esse modelo nosso de simplesmente ir convivendo aos poucos com a vida da igreja, e vai se acostumando, e depois faz profissão de fé, mas a gente nunca vê mudanças reais, significativas na nossa vida. E esse texto mostra que pecadores convertidos sempre manifestam e manifestarão mudanças, evidências reais de transformação no coração. Porque quem está transformando o coração deles é Deus. Eu não posso encontrar uma pessoa que se converteu hoje, daqui a 10 anos, e encontrá-la exatamente do mesmo jeito que ela estava 10 anos atrás. Precisam acontecer mudanças. Então isso vale para nós, não importa quantos anos de vida cristã eu tenha. Aconteceu mudanças. E quando eu vou evangelizar, eu devo pensar nisso. Eu não posso cobrar mudança do São Francisco antes que Deus transforme o coração dele. Mas depois que Deus transformar o coração dele, é inevitável que as mudanças sejam manifestadas. Elas vão acontecer. Então é sempre um bom diagnóstico de que a evangelização foi eficaz, é exatamente quando você percebe que essa pessoa começa a dar passos que são manifestações de um coração transformado. E Zaqueu fez isso, Zaqueu deu essas demonstrações.
E então essa história de Zaqueu, ela serve para nos estimular, para nos lembrar que quem transforma o coração é Deus, que Deus pode transformar o coração do homem mais perdido que já pisou sobre essa terra, que Deus pode fazer isso usando as coisas mais pequenas, mais insignificantes, como uma curiosidade, como um folhetinho, como um pequeno convite, como uma conversa sua. Mas, uma vez que essa pessoa ouça Jesus, Jesus é o único que tem poder para transformar corações. Então não é a sua argumentação, não é a minha, não é a revista que eu vou dar, não é a pregação do domingo à noite, a oração da quarta-feira, a oração da sexta-feira forte, que vai mudar ninguém. O que muda o coração de um homem é Cristo. E quando Cristo muda, as evidências elas vão se manifestar naturalmente. É impossível que não se manifeste. Então, algumas aplicações para nós. Primeiro, no que tange a nossa tarefa de evangelização, nós devemos lembrar que Jesus nos deu uma ordem para anunciar, por onde quer que eu fosse, eu deveria anunciar o Evangelho de Cristo Jesus. Eu deveria fazer discípulos de Jesus. E se nós não estamos fazendo isso, nós não estamos fazendo por pura negligência nossa. Porque o mesmo Deus que transformou o coração de Zaqueu é capaz de mudar o coração e transformar o coração de qualquer pessoa. Mas ainda assim, isso não é da minha conta. Da minha conta é anunciar. Quem transforma o coração é Cristo. Ah, pastor, mas eu não sei. Aí quem foi que disse que Deus precisa de pessoas que têm uma capacidade extraordinária de pregar? Deus usa os pequenos começos, seja uma curiosidade, seja um convite, um simples telefonema seu, ou uma conversa sentado de repente lá dentro do banco esperando sua vez, conversa com a pessoa do lado e fala, o que você sabe sobre Jesus? Por que Jesus tem um plano de vida fantástico para você? Ele tem expectativas para a eternidade que, fiado nas coisas humanas, você nunca vai poder ter. A gente precisa fazer isso. E a gente sente vergonha, a gente se deixa vencer pela vergonha, se deixa vencer pela timidez, pelo medo e por tudo isso. E às vezes a gente ainda acha até que isso é tarefa de quem? É tarefa do seminarista, quem quer seminarista, ser seminarista, é tarefa do presbítero, do diácono, do pastor. Não, isso é tarefa de todos nós. Não importa qual ofício você tenha na igreja. Jesus não disse apenas para os apóstolos, Jesus disse para todos nós. Indo por todo mundo, pregai o Evangelho. Anunciai o Evangelho de Cristo Jesus. Fazei discípulos. Então, quando nós olhamos para essa história aqui, nós temos uma injeção de ânimo, porque nós lembramos, Deus pode transformar o coração de qualquer um. Então, não tem por que eu ficar escolhendo para quem eu vou falar. Muito pelo contrário, eu devo falar para todos. Todos que eu tiver a oportunidade de falar, eu devo abrir a minha boca e falar sobre Jesus. Falar o que sobre Jesus? Falar a respeito da salvação, falar a respeito do poder dele de converter corações, de transformar corações, e não impor condição para ninguém, exceto aquela que a Bíblia nos manda fazer. Se você crer, você será salvo. Quem não crer, já está condenado. Ah, mas olha, você precisa deixar de ser esse publicano roubador que você é, porque senão Cristo não vai te aceitar desse jeito. A história de Zaqueu mostra o contrário. Mostra que Jesus, dentro daquela multidão que estava lá, Jesus decidiu ficar com aquele que estava ali. Não é porque Jesus gosta do pecado, mas é porque Jesus queria transformar aquele homem. Viu a necessidade e a gravidade do estado em que ele estava. E Jesus decidiu mudar e transformar. Algum tempo atrás veio uma jovenzinha se aconselhar aqui na igreja, e ela estava falando assim, pastor, na minha escola tem 3 grupos, um grupo é o pessoal bonzinho, outro grupo é médio, e o terceiro grupo é o pessoal da pesada, e a escola é toda dividida em grupinhos assim, eu preciso saber, porque eu não estou em nenhum, não sei o que eu faço. Eu falei assim, vai para o pior, não tem nem o que pensar, você é luz, e que adianta você ser luz no meio do ambiente iluminado? Você é luz. Com quem você tem que fazer amizade? Você tem que fazer amizade com quem não quer ter amizade. Com as pessoas com quem ninguém quer ter contato. Eu sei que isso é algo
É uma quebra de paradigma, isso serve para todos nós. Não pensem vocês que eu sou diferente, não. A tendência nossa natural é ir para perto do cheirosinho, do arrumadinho, do penteadinho, do bonitinho. Isso é a tendência de todos, não tem quem não pense assim, não sinta isso. Mas a gente tem que lutar contra, porque isso também é uma marca da nossa natureza corrompida. E a gente tem que ir atrás de quem está perdido. Nessas cidades por onde Jesus passou, quando ele estava encarnado, ele fez exatamente o oposto do que nós faríamos. Ele foi conversar como nós falamos, ele foi conversar com os leprosos com quem ninguém queria conversar. A mulher com fluxo de sangue tocou Jesus e ele foi e deu atenção para ela. Ele foi curar lá o servo do centurião, que todo mundo odiava porque é romano. Jesus foi sempre para o lado daqueles que ninguém ligava. Jesus foi falar com Zaqueu, que era o publicano, roubador. Tudo isso mostra o quê? Mostra que o pensamento de Jesus, no que diz respeito à evangelização, ele é quase na contramão do pensamento que nós temos hoje. Então Jesus não ia atrás daquele sujeito que só falta ser crente. Jesus ia atrás de quem? Ia atrás daquele que ninguém acreditava que um dia podia ser alguém diferente. É atrás desse que Jesus ia. E a gente tem que parar, porque é quase uma hipocrisia nossa ficar escolhendo quem a gente quer evangelizar, como se a pessoa, por seu estado, por sua reputação, se tornasse alguém mais, alguém mais fácil para ser transformado do que o outro. Não tem nada disso. Porque quem transforma o coração é Deus. E para Deus não tem coração mais duro ou coração mais mole que Ele não possa transformar. Ele transforma qualquer um. Tá? E por último, lembre do último ponto lá que nós falamos. Pessoas transformadas, elas manifestam o que Deus fez na vida delas de forma prática. Zaqueu fez isso imediatamente, sem pressão, sem forçação de barra. E ele voluntariamente diz, não, eu vou acertar minha vida. Eu vou fazer isso. Porque Deus tinha transformado o coração dele. Então, duas aplicações. Uma é para nós mesmos. Para nós mesmos qual que é? O quanto nós temos evidenciado as transformações que Deus tem feito no nosso coração. A gente precisa evidenciar. Porque senão não adianta nada eu querer pregar e falar sobre Jesus, se eu mesmo não dou testemunho da transformação que Ele pode fazer com a minha própria vida. A segunda aplicação disso daí para nós é, quando eu estiver evangelizando alguém, eu não devo descansar enquanto eu não ver manifestações, evidências de que realmente aquilo ali, uma transformação aconteceu. Uma vez uma pessoa perguntou assim, pastor, quando é que eu posso desistir de evangelizar alguém? Olha, eu disse para ela assim, ó, com exceção de Jesus e do apóstolo Paulo, que Jesus, por conhecer e saber quem são os seus. O apóstolo Paulo, por ter a autoridade que foi legada a ele pelo Senhor, ele chegou para um grupo lá e falou assim, ó, esses daí é impossível reconciliá-los. Só o apóstolo Paulo tinha o conhecimento e a autoridade para dizer isso. Fora essas figuras, não o apóstolo Paulo, os apóstolos, né? Fora esses, nenhum de nós está autorizado a encerrar a tarefa com ninguém. Com ninguém. Vocês devem conhecer, eu conheço também a história de gente que ouviu o evangelho a vida inteira. E só quando estava lá no finzinho da vida que a transformação aconteceu. Quem sou eu para julgar? E se não acontecer? Se não acontecer, a minha obrigação é com Deus. Deus me mandou fazer o quê? Indo pregar o evangelho a toda criatura. Então é isso que eu tenho que fazer. Eu não tenho autorização para parar de falar para ninguém, a não ser que, como aconteceu com Zaqueu, eu perceba evidências de transformação. Aí sim, aí eu sei que agora é um outro caminho, é o amadurecimento. Mas eu devo insistir e insistir. Deus não deu para nós uma listinha de quem é e quem não é, quem seria e quem não seria. Então a minha obrigação é falar e insistir com todos, enquanto eu tiver oportunidade. Mudei de cidade, não tenho mais oportunidade. Se bem que hoje com essas redes sociais, com telefone, com torpedo, a gente pode continuar insistindo e falando com pessoas mesmo distantes. Mas eu queria deixar essa reflexão com vocês nessa noite, para a gente avivar essa área da nossa vida. A partir de cada um de nós.
Não adianta eu imaginar assim, olha, vamos fazer... na minha adolescência, eu cheguei a participar de algo que eu não sei se aconteceu aqui em Itapeva, eu sei que aconteceu no Brasil inteiro, em outras denominações, não sei muito como foi aqui. Eu não morava aqui nessa época. Mas houve uma época que evangelização, na realidade, acontecia em grandes campanhas, né? Eram feitas campanhas de evangelização. Então, algumas igrejas se uniam e faziam culto nas praças, faziam cruzadas evangelísticas. Então, ia o caminhão de cidade em cidade, pregando. E dessas cruzadas, muitas pessoas foram convertidas e foram para as igrejas através dessas cruzadas. Esse tempo mudou. Se eu ficar esperando a igreja fazer uma cruzada evangelística para evangelizar alguém, não vai acontecer. Nós vivemos numa outra cultura, num outro mundo completamente diferente. Dificilmente você vai encontrar alguém sentado numa praça para te ouvir. Dificilmente você vai montar um caminhão numa praça e vai vir um grupo. Quem vai ouvir? São só os crentes já. E quem não é crente, você não vai arrancar de dentro da casa um caminhão fazendo barulho lá de fora. A prova disso é que nem shows você vê mais acontecendo assim. Tem que ser numa casa de show, com horário marcado, de preferência com ar-condicionado, tudo certo. O homem mudou, né? As cobranças, as exigências da nossa sociedade agora é diferente. Agora, nunca deixou de ser eficaz e nunca deixará, e é o método mais eficaz de evangelização, é a evangelização pessoal. E aliás, não é só de evangelização não. Você vai ver que existem grandes empresas que se sustentam através do marketing pessoal. Você pegar aí no Brasil mesmo, você tem Avon, Natura, Mary Kay, que está aí há décadas na praça e nunca vai perder força, por quê? Por causa do marketing pessoal. Tem empresas norte-americanas grandes que fazem isso também. Mas eles copiaram da onde? Eles copiaram da Bíblia. Porque é assim que a igreja começou e é assim que a igreja se sustentou durante todos os anos. Então eu queria, com essa mensagem essa semana, eu vou falar mais sobre isso um pouco nas outras semanas, reanimar esse senso nosso de evangelização. Porque a principal tarefa nossa é essa. Se você definir qual o propósito do homem, o propósito do homem, genericamente, todos os homens existem para glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. E o propósito do cristão? O propósito do cristão é glorificar a Deus, gozá-lo para sempre, através do quê? Da grande comissão que Jesus deu a ele. Você pode fazer qualquer coisa na sua vida e ser muito bem sucedido. Mas se você fracassar em fazer o que Jesus mandou, você fracassou em tudo. Porque a grande missão que nós recebemos de Jesus foi ide, que a gente sabe que é um gerúndio aí no grego, que significa indo por todo mundo, pregai o evangelho, e é um imperativo, aí não é gerúndio, é um imperativo, pregai o evangelho a toda criatura, fazei discípulos de Jesus, ensinando-os a guardar tudo o que vos tenho dito. São ordens de Jesus para todos nós. E eu preciso levar essa ordem a sério. E eu vou fazer isso como? Com os meus amigos. As pessoas estão precisando de ouvir. Esses dias o Moura falou para mim, pastor, as pessoas estão precisando falar sobre amor, porque você põe o pé para o lado de fora aqui, é só problema, é só crítica, é só gente brigando, é só gente brava, é só gente nervosa, é notícia de corrupção, e é verdade. Agora, nós temos a maior notícia de amor que existe. Qual que é? É a respeito do amor de Deus demonstrado a nós através de Cristo Jesus. Então eu pego um pouquinho no pé de vocês aqui dentro, mas eu estou pegando no meu também. Porque os grandes mensageiros da paz somos nós. Esperar que alguém vá falar isso lá, que não é crente, não vai fazer. Mas nós podemos, nós temos o conteúdo. Nós devemos sair e falar. Ainda que os dias sejam ruins, ainda que a nossa cabeça também fique cheia de notícia ruim, mas eu devo lembrar que eu tenho a solução para todo esse peso. A solução é Cristo. Ele é doce. Tem uma canção que diz, só de ouvir sua voz, né? Só de ouvir sua voz e sentir seu amor, só de pronunciar o seu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de pasto inundas o meu ser. O remédio para o meu coração é Cristo. E não só para o meu, para os dos outros também. Então a grande palavra de amor que eu preciso falar é Cristo.
né? E hoje eu queria desafiar vocês. Reanime, reacenda a palavra Jesus na sua boca, junto com seus amigos. Nós perdemos tempo, eu disse domingo falando isso, os 2 últimos domingos eu falei sobre isso. Nós perdemos tempo falando sobre muitas coisas inúteis. Nós devíamos gastar mais tempo falando sobre Jesus. É doce falar sobre Jesus, traz paz ao coração, traz doçura aos relacionamentos, mas principalmente traz salvação e redenção para aqueles que estão perdidos. Que a gente se lembre da história de Zaqueu, lembre do que Deus fez na vida dele e se sinta motivado, estimulado pelo Senhor para cumprir nossa tarefa missionária, nossa tarefa de anunciar Jesus. A tarefa é minha, é do Sr. Francisco, é do Rogério, é do Pedro, é de cada um de nós. E as pessoas com quem você convive, não se engane. Não é por um acaso que você convive com elas. Deus colocou-as diante de você e um dia Deus vai perguntar, porque Ele vai nos responsabilizar por aqueles que estiveram ao nosso lado e não ouviram de Jesus através dos nossos lábios, nós seremos cobrados. Porque todo dia, cada 1 hora, meia hora, 2 horas você passa perto de uma pessoa, é a oportunidade de você falar de Jesus para ela. E às vezes Deus tem que mover um sujeito lá de outra cidade para vir aqui falar com alguém que está morando do lado de um crente e tem contato com um crente todo dia e não ouve. Imagine quanta coisa Deus tem para falar conosco sobre essas nossas omissões, sobre essas nossas preguiças, esses nossos medos. Então que Deus nos anime, nos fortaleça, que a gente saia daqui comprometido com isso. Você não precisa ser um excepcional argumentador, você só precisa contar um pouquinho sobre Jesus. Conte a história de Zaqueu. Hoje ela vai estar bem fresquinha na sua mente. Fale sobre a história de Zaqueu. Vai ser, olha, Deus transformou um homem com Zaqueu, Ele pode transformar qualquer um. Vamos orar? Senhor, ajude-nos, ó Pai, a considerar a importância, a urgência, ó Deus, da tarefa que o Senhor nos deu. Ó Deus, o mais difícil dessa tarefa, que está completamente fora do alcance do homem, que é transformar um coração, alcançar a alma de alguém, essa tarefa o Senhor não deixou para nós, o Senhor nos deixou apenas a tarefa de contar a respeito do Teu Filho Jesus. E o resto é obra do Senhor, é o Teu Espírito que transforma, é o Teu Espírito que salva, é o Teu Espírito que toca a alma. Ó Deus, então tira de nós a preguiça, o medo, o constrangimento, a timidez de falar e anima-nos, ó Deus, para nós falarmos do nosso jeitinho, cada um do seu jeito. Até porque os maiores beneficiados seremos nós mesmos. Porque, como diz a canção, quando falamos a respeito de Jesus, quando ouvimos o som dessa palavra, de paz o nosso ser é inundado, porque essa paz vem do Senhor. E então, ó Deus, nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor nos ajude a aproveitar as oportunidades, ó Deus, com os nossos amigos, companheiros de trabalho, com os nossos familiares, que a gente fale mesmo sobre Jesus, que a gente abra a boca para falar sobre Jesus, para anunciar a obra de Jesus. Ao invés de ficarmos, ó Deus, mastigando e remastigando as notícias ruins que estão por todos os lados, ó Deus, que a gente fale sobre esta notícia boa, como verdadeiros mensageiros da paz, mensageiros das boas novas de esperança, que a gente fale sobre Jesus aos corações cansados e desanimados. E, ó Deus, e que este falar seja exatamente para nós, ó Deus, o bálsamo que estamos precisando para lidar com as nossas próprias feridas, com os nossos próprios machucados, com os nossos próprios dilemas. Que, ó Deus, o Senhor nos leve a olhar, ó Deus, para a dificuldade do outro e deixar, ó Deus, que o Senhor mesmo cuide das nossas próprias, ó Pai. Por isso entregamos nossas vidas em Tuas mãos e suplicamos ao Senhor que o Senhor coloque nos nossos lábios, ó Pai, as palavras do Evangelho, as palavras doces de Jesus, para transmitirmos para outros. Ajuda-nos nisso, ó Deus, e que o Senhor seja louvado e glorificado através da vida de cada um de nós. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor.